Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos para mais uma sequência do nosso estudo, estudando todos os livros da Bíblia. É um panorama onde nós iniciamos aí desde o livro do Gênesis e finalizaremos no livro do Apocalipse. E o nosso estudo de hoje é o livro de Juízes. Isso mesmo, nós estamos agora, já entramos aí para a categoria dos livros históricos, isto mesmo, que conta um pouco da história do povo de Deus, dos acontecimentos da nação de Israel. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí desse livro dos Juízes, que para mim é um livro muito interessante de se ler, embora um pouco triste, porque a gente vai ver um declínio espiritual da nação, a nação caindo na mão dos adversários, dos inimigos, e tudo isso sobre o comando de Deus ou o juízo de Deus para com o seu povo. Desde já nós vamos dar início fazendo um momento de oração a Deus. Eu já peço você, querido aluno, que possa correr, pegar seu caderno de anotações, sua Bíblia, seu marca-texto e fique atento aí, tá bom? Para você aprender e compreender bem mais um estudo de hoje, tá bom? Desde já, eu já peço a você que possa se inscrever nesse canal, tá bom? Compartilhar, para que nós possamos alcançar mais pessoas com o ensino da palavra do Senhor Jesus. Vamos fazer um pequeno minuto de oração, onde nós vamos iniciar esse estudo abençoado para a glória do Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, te damos glórias e honras ao nome do Senhor Jesus, que mais uma vez o Senhor possa trazer a iluminação da tua palavra ao meu coração, abençoar, Senhor, a vida dos queridos alunos, nos edificando, nos fortalecendo e nos dando a graça do Senhor. Ó Deus, abre, Senhor, a janela do conhecimento e garante a sua bênção em nome de Jesus. Livro dos Juízes, tempo médio de leitura, 2 horas e 10 minutos. Então, é um livro aí que você, sem pressa, sem muita correria, poderá levar 2 horas e 10 minutinhos, né? E eu sempre digo a você, querido aluno, que é um iniciante do estudo da Bíblia, tenha um panorama em mãos antes de você começar a ler os livros da Bíblia. Porque o panorama é justamente isso aqui que eu estou fazendo, um resumo sobre o que fala naquele livro, sobre o nome, sobre o autor, sobre o contexto histórico, sobre o conteúdo do livro, para te ajudar a ter uma boa compreensão daquilo que você está estudando, né? Eu já estou aí quase finalizando a leitura do Antigo Testamento esse ano, e tenho como intuito aí, pelo menos uma vez a cada ano, fazer a leitura da Bíblia completa. E é muito importante a gente rever, ler os panoramas para você ter um entendimento melhor daquilo que você está estudando. Então, o tempo médio de leitura, 2 horas e 10 minutos. O nome no hebraico é Sepetim, né? Ou Sopetim, que significa juízes ou líderes executivos. É sempre bom você lembrar que esse juiz aqui não é a maneira do juiz que nós entendemos nos dias de hoje, que é aquele juiz que está ali para julgar com base em testemunhas, aonde se apresentam os advogados. A gente vê aqui uma questão, né, de juízes diferentes, são pessoas ou heróis que Deus levantou nesse período, aonde a nação entrava em períodos de apostasia, e Deus usava esses juízes para poder travar alguma batalha, trazer vitória para o povo de Deus e assim também despertar o povo de Deus, a nação de Israel, a voltar-se ao Senhor quando havia aquele afastamento. Então, no hebraico, que é do Antigo Testamento, é sopetim, que é líderes, né, os juízes. No grego é kritai, que tem também o mesmo significado, e o livro tem este nome porque foi esse tipo de governo que Israel experimentou durante o período nele descrito, né? E aí é mais ou menos cerca de 300 anos a narração desse período inteiro,
do período dos juízes. É mais ou menos, né? Sempre, quando eu falo de datas, eu sempre ensino isso para os alunos, né? Pode ter uma variação, né? Algum erro, porque a gente não tem aquilo totalmente completo, né? Uma afirmação assim 100% correta, principalmente em questões de datas. Dependendo do livro que você lê, você vai sempre contar uma data diferente da outra, mas é um período que abrange aí cerca de 300 anos, o período dos juízes. Então, só nisso aqui nós entendemos que a autoria desse livro talvez possa ser descrita por vários autores e lá no final compilado por um único autor, né? Porque teria que viver muito tempo para poder o autor redigir aqui tantos relatos, que é o que acontece nesse período dos juízes. A autoria do livro é desconhecida. A possibilidade mais provável, né, ou que o Talmud, que arquiva algumas tradições do povo judaico, é que teria sido o profeta Samuel, né? Essa é uma ideia, né, uma hipótese que o povo de Israel atual defende, né, e as tradições veio defendendo que possa ser o profeta Samuel o autor desse livro, mas fato é que nós não temos a certeza absoluta ou concretizada de quem foi o autor do livro de Juízes. A data do livro, o livro de Juízes cobre o período entre a morte de Josué e a instituição da monarquia. No entanto, evidências internas indicam que ele foi escrito durante o período inicial da monarquia, que se seguiu com a coroação de Saul. Porém, antes da conquista de Jerusalém por Davi, cerca de 1050 a 1000 anos antes de Cristo, né? Então, há algumas evidências internas que indicam que ele possa ter sido escrito, né? Durante o período ainda em que o Saul foi coroado como rei. O tempo de ação abrange desde a morte de Josué, né, como eu disse, ao início da magistratura de Samuel, profeta, em um período aí de 300 a 350 anos. Como eu disse, não temos uma data concretizada, mas o que mais se vê em estudos é falar que foi pelo menos um período de 300 anos. Pelo menos o capítulo 1 e o capítulo 2, há um resumo nesses primeiros capítulos, parece que de todo o livro, né? Um resumo de todo o livro já se apresenta no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Juízes, apresentando justamente a apostasia do povo. É interessante que já no capítulo 2 nós vemos aqui falando do anjo do Senhor que subiu a Gilgal. Esse anjo do Senhor, na minha Bíblia, ele se apresenta como um anjo com a letra maiúscula. Não são todas as Bíblias que têm esse livro, essa palavra, né, do anjo com a letra maiúscula. Mas esse anjo aqui, segundo o estudo teológico, né, que a gente faz em algumas escolas teológicas, a gente tem a interpretação de que esse anjo possa ser Jesus Cristo pré-encarnado, né? Em várias passagens bíblicas, isso se chama teofania, que é a manifestação do Senhor Jesus em forma de um anjo. Esse anjo aparece para Moisés no meio da sarça. Esse anjo andava com o povo de Israel. Esse anjo apareceu para Gideão, aqui mesmo no livro. Esse anjo, ele apareceu para Josué como príncipe do exército do Senhor. Esse anjo apareceu para Abraão quando ia sacrificar o seu filho. Apareceu para Agar também no deserto. Então, assim, esse anjo também lá em Isaías, se eu não me engano, capítulo 37, ele também vai surgir ali, destruindo o exército de Senaqueribe, né? 185 mil homens foram mortos, e a gente entende que possa ter sido também esse anjo aqui, que é uma teofania, que representa Cristo pré-encarnado. E esse anjo, ele aparece no capítulo 2 para repreender os israelitas. E olha como que estava a situação. Porque o capítulo 2, de versículo 12, já diz assim, ó: e deixaram o Senhor, Deus de seus pais,
que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, encurvaram-se a eles e provocaram a ira do Senhor. Então, esse povo deixa Deus, e o versículo 13 ainda diz que eles deixaram o Senhor e foram servir a Baal e a Astarote. Olha só, dentre isso aqui não é só contexto de idolatria. O problema é que esses deuses, Baal e Astarote, também eram oferecidos a eles prostituição como adoração. E o povo de Deus agora havia se tornado um povo místico, sincrético, misturando agora a fé do verdadeiro Deus com os deuses pagãos ou a adoração aos demônios. E isso vem provocar a ira do Senhor. Eu já trago aqui uma lição muito importante que a gente deve frisar isso. O quão é importante para os pais e as mães ensinarem os seus filhos os caminhos e como adorar o Senhor, exortá-los, ensiná-los qual é a forma que o Senhor agrada de adoração, de obediência, porque começa a haver uma falha de gerações aqui. Os pais começam a não ensinar os seus filhos da maneira correta as leis do Senhor, e a nova geração que vai se surgindo vai se esquecendo e vai perdendo, e chega um momento que lá na frente muitos já nem conheciam o que era mais Deus. Esse foi um grande problema que estava acontecendo. E é interessante porque a Bíblia diz que enquanto Josué era vivo, capítulo 2 e o versículo 7, o povo seguia a Deus, o povo obedecia a Deus. Mas quando Josué morreu, o sucessor de Moisés faleceu, o povo começou a se afastar da lei do Senhor, né? E como é importante um líder espiritual guiando, regendo o povo, porque Josué morreu, o povo começa a entrar em período de declínio e apostasia. Tudo isso vai trazer agora consequências graves, problemas para este povo por causa da sua desobediência, porque havia uma combinação, havia um pacto de Deus para com eles. Se vocês me obedecerem, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês guardarem a minha lei, vocês comerão o melhor da terra. Vocês serão prósperos, vocês serão abençoados, vocês serão livres das nações inimigas. Mas se vocês me desobedecerem, vocês serão entregues na mão do adversário. Vocês irão sofrer a peste, vocês irão sofrer com os gafanhotos comendo a lavoura, eu vou cerrar os céus e não vai haver chuva. Então, aqui era condicionado. Nós entendemos que as bênçãos do Senhor aqui dentro do Antigo Testamento, e nesse contexto que nós aprendemos, é que as bênçãos de Deus eram condicionadas à obediência à lei do Senhor. E eles vão quebrar essa obediência e vão trazer para eles agora, muitas das vezes, desses períodos de juízes, cativeiro. Os inimigos vão criar forças. Deus enviava as nações inimigas, não que Deus falava com o rei, olha, vai lá e persegue Israel, mas Deus colocava e permitia desejo no coração das outras nações em perseguir o povo, porque eles estavam em desobediência ao Senhor, né? O tema, o livro relata pelo menos 7 apostasias, 7 opressões e também 7 libertações de Deus, porque Deus também usava de benevolência e da sua graça também para levantar um juiz em cada opressão ou em cada apostasia que o povo enfrentava. O verso-chave, capítulo 17, o versículo 6 ou 21 e o versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E isso, para mim, é que é triste. E parece que há uma denúncia do autor, porque ele diz assim, ó, se Israel tivesse um rei, o povo não estaria andando conforme as suas próprias vontades ou fazendo suas próprias regras.
e as suas próprias leis. Imagina um povo que faz o que quer e achando que aquilo é certo da sua maneira. Por isso que há um entendimento para nossos dias atuais, que aonde não existe uma imposição de uma regra a ser seguida, o povo se corrompe, né? O povo acaba se entregando à promiscuidade, ao pecado, né, de forma desenfreada. Então, às vezes é necessário ter algumas cercas para que assim possa ter um controle deste povo, desta nação, né, de um país, porque um povo que não tem lei, né, uma cidade sem lei, é uma cidade tomada aí por violência, por todo tipo de maldade, de erro, de profanação. Vamos caminhando agora para o contexto histórico desse livro. Israel fracassa na obediência às ordens de Deus, né, de não se misturar com os povos conquistados. Deus disse para o povo de Israel: não se misturem, ou melhor, afastem esse povo que está na terra, não tolerem os cananeus e as outras nações, por consequente, né, consequente que estavam ali. Alguns até precisavam ser vencidos, mortos por eles, mas eles começaram a poupar alguns desses povos, permitindo ali, habitando, morando com eles, e eles tinham outro Deus. Eles adoravam, eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Assim eles contraem para si uma grande fúria do Deus vivo, temendo a superioridade dos cananeus em suas armas de guerra, né? Muitas das vezes eles fizeram isso com medo dos cananeus, resolveram negociar com os inimigos, cobrar tributos, não rejeitaram as alianças como havia ordenado o Deus de Israel. Duvidaram da grande capacidade de Deus de livrá-los e, mais uma vez, o amor de Deus é visível e não abandona o seu povo. Então, eles vão tolerar o povo que estava antes deles, não vão matar, não vão expulsar muito deles, com medo das armas deles, mas vão negociar com eles, vão cobrar um imposto, né? E eles duvidam que Deus poderia dar, né, o livramento, como muitas das vezes anteriores Deus já havia feito. E mesmo assim, Deus tem um grande amor pelo seu povo. Deus usa pessoas dispostas a entrar na batalha e ali servir, independente de suas expectativas culturais e tradições. Os nomeiam, né, juízes e seus governos não eram hereditários. O que significa isso aqui? Que os juízes daquele período não entrava um filho de um juiz e ficava ali, né, por herança, mas Deus levantava pessoas de forma, juízes aleatórios nesse período. Isso é muito interessante, que não era como reis, né? Continuando a leitura, juízes eram homens escolhidos por Deus para conduzirem o povo de Deus, né, Israel, e por muitas vezes são considerados grandes heróis, juízes salvadores. Temos relatos, né, de juízes até por volta do fim do segundo milênio antes da vinda de Jesus Cristo. O mais nobre de todos os juízes, né, foi o Josué, né, aquele que o povo obedecia enquanto ele estava vivo. Nunca houve um juiz como Josué, né, isso de fato é verídico, que manteve unidade, o sucesso das tribos de Israel, resultado de um grande sucesso de comando, pois além de um bom líder militar, né, Josué também era um homem que conseguiu o carisma das pessoas que seguiam juntamente a ele, pois para liderar uma nação e convocá-la para guerrear, só sendo um grande homem de bom testemunho, coragem, né, e estratégia, né? A gente vê aí então que Josué, né, ele vai liderar esse povo, mas ele arrastava também, não por imposição. Um líder deve sempre entender isso, que ele não pode impor a alguém obediência a Deus, ele não pode forçar pessoas a querer fazer a vontade de Deus, mas arrastar sim pelo exemplo, por aquilo que ele já faz no secreto. E Josué conseguia, ele tinha essa influência porque ele aprendeu com o próprio Moisés a forma de liderar e principalmente ter esse relacionamento com Deus que acabava contaminando o povo também com todo esse fervor, né, e essa maestria de Josué.
O povo que seguia Josué foi fiel a Deus enquanto ele viveu, mas após sua morte o povo se rebelou e se curvou perante deuses estranhos. Essa atitude gerou a Israel grandes prejuízos, derrotas em guerras, quebra da unidade das tribos, humilhação e derrota perante muito de seus inimigos. Não compensa desobedecer a Deus, né? É isso que a gente vê aqui. Não compensa desobedecer a Deus. É fracasso, é derrota, é dano, é prejuízo, é miséria, é cair na mão do inimigo, e sabe que cair na mão do inimigo é sofrimento. E é isso que o povo passa durante esse período dos juízes. Lembrando que o livro, né, o livro lá que a gente vê a história, né, o livro de Ruth, acontece dentro desse período dos juízes. Depois a gente vai falar sobre esse livro e o acontecimento ali, a história, né, da Ruth com a sua sogra, né, a Noemi, vai acontecer nesse período dos juízes. Conteúdo, capítulo 1 ao 2, desobediência, é um resumo inteiro do livro. Capítulo 3 ao 17 é a disciplina de Deus. Capítulo 18 ao 21, desordem, né? O nome Juízes designa no Antigo Testamento uma série de personagens que se esforçaram em dirigir o povo e mantê-lo a salvo da hostilidade e do domínio dos seus vizinhos. Esses personagens viveram durante o período compreendido entre a morte de Josué, como eu disse, né, e os anos imediatamente anteriores ao início da monarquia. Então, é desde a morte de Josué até antes do início do primeiro rei de Israel, que foi o Saul. De fato, a raiz verbal de onde procede ao substantivo hebraico traduzido por juiz possui também significados de guia, direção e governo. Os israelitas faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Isso significa, né, uma apostasia, um abandono da fé verdadeira. E o Senhor os entregava nas mãos dos inimigos, né? Opressão. O povo de Israel clamava ao Senhor arrependimento. E em resposta ao seu clamor, o Senhor levantava libertadores e ele capacitava com o Espírito, né? Essa libertação. É interessante isso aí que a gente vê muitas das vezes a Bíblia dizendo assim: o Senhor encheu do Espírito Santo tal fulano, né, tal ciclano. É lindo e a gente entende, sabe muito bem, creio que boa parte de vocês sabe que no Antigo Testamento o Espírito Santo selecionava pessoas a quem ele queria encher, né? Não era como nos dias atuais, que nós entendemos aí que quem quiser buscar pode ser morada do Espírito Santo, mas aqui ele selecionava quem ele queria usar. Nós temos aí, né, 6 indivíduos, pelo menos, aí a gente vê Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão, cujo papel de libertadores é narrado com mais detalhes, né? Há uma ênfase maior na vida desses juízes. Eles são classificados como juízes maiores. 6 outros que são mencionados rapidamente, a gente vê a história de Sangar, né? Tola, ou alguns falam Tolá, Jair, Ibsam, Elon e Abdon são conhecidos como juízes menores. E um 13º personagem, o Abimeleque, está vinculado à história de Gideão, né? Se eu não me engano aqui, eu acredito que ele era o irmão de Gideão. Acredito que é isso mesmo, ou filho de Gideão, né? Depois a gente vai ver um pouquinho dessa história aqui, né? Acaba que às vezes a gente faz alguma confusão, porque são muitos juízes, né? Mas a história é muito interessante, e eu acho que esse Abimeleque, né? Ele vai matar aí boa parte dos seus irmãos, né? Só restou um dos irmãos ali que conseguiu escapar e que depois vai ser aí a perseguição sobre a vida desse Abimeleque. Vamos continuando aqui sobre o esboço de juízes. A gente tem aí as vitórias parciais das tribos de Israel, né? O 2, a gente vê a repreensão do Senhor e o resumo de todo o livro já nesse capítulo 2, né? O 3, a gente vê a servidão à Mesopotâmia e a Moabe, né? Ou seja, o povo de Israel agora vai começando a ser escravizado, né? Viver a serviço da Mesopotâmia e dos Moabitas, né?
Aí se levantam também juízes como Otiniel, né, o Eude e Sangar, né? Lembrando no capítulo 3 que o Otiniel, no versículo 10, a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor veio sobre ele, né? E ele saiu a peleja e o Senhor deu a ele, né, a sua mão, Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra ele, né? E então a terra sossegou, pelo menos por 40 anos, houve uma tranquilidade nos dias de Otiniel, né? Eu gosto da história do Eude, porque a Bíblia diz que Eude, ele era um homem canhoto, né? E ele fez uma espada de 2 fios. Ele vai se apresentar diante do rei de Eglon, que era o rei dos Moabitas, e esse homem era um homem gordo, né? E o Eude aproveitou aí com essa espada, né? Saiu à sala, fechou as portas, disse que ia levar um presente para esse rei. Ele conseguiu entrar ali, né? E matou esse homem, esse rei gordo aí, né? De forma aí, né? Escondido, secreta. E também foi um daqueles que trouxe livramento para o povo, né? Pelo menos por, deixa eu ver aqui, aproximadamente aí 80 anos, houve tranquilidade nesse período. E depois também se levanta o Sangar, que a Bíblia não dá tantos detalhes deles, né? Filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e ele também libertou a Israel. Só voltando aqui, lembrando que esse Otiniel, que é o primeiro que a gente vai falando dele aqui, ele era o irmão mais novo do Caleb, aquele Caleb que entrou com Josué para espiar a terra prometida, né? Esse Otiniel era irmão daquele Caleb. Então, no 4, nós temos a servidão a Jabine e Cícera. Nós temos o juiz aí, a Débora, né? E Baraque. Nós temos o cântico de Débora, no capítulo 5. Nós temos a servidão aos midianitas. E aí a gente vê o Gideão, né? O varão valoroso, em que esse anjo do Senhor, que é a teofania, como eu disse, apareceu para ele e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso, né? Todos conhecem a história de Gideão. O Gideão e os seus 300 homens valentes, a estola sacerdotal e a morte de Gideão, a conspiração e morte de Abimeleque. O 10, nós temos a servidão aos filisteus e amonitas, né? E a gente vê juiz aí como Tola e Jair. Nós temos capítulo 12 e 13, a história do Jefté, né? Que era o filho de uma prostituta. O capítulo 13 e 16, a história de Sansão, que é uma das partes que a gente talvez até gosta mais de pregar sobre a história de Sansão, um juiz que, ao mesmo tempo, também foi um mau exemplo em algumas partes da sua vida, né? Quebrando o voto, desobedecendo ao Senhor, e depois pagou um alto preço com isso, mas lá no final se arrependeu e morreu junto com seus adversários, né? E é uma parte muito triste que a gente vê e que a gente pode carregar isso conosco, é que Sansão não percebeu quando o Espírito do Senhor havia se ausentado dele. Então é possível alguém perder a presença do Espírito Santo e não perceber? É possível uma igreja perder a presença do Espírito Santo, continuar fazendo seus trabalhos e não perceber que o Espírito Santo não está mais ali? Não percebeu Sansão que o Espírito Santo havia se ausentado, ou seja, não sentiu que o Espírito não estava mais sobre ele. Mas aprove o Senhor, né, depois restaurar as forças de Sansão, e ele morreu aí como um ato heróico, citado até na galeria dos heróis da fé de Hebreus, capítulo 11. Capítulo 17 e 18, nós temos a anarquia religiosa. Capítulo 19, anarquia moral. 20 e 21, anarquia social. Depois, nós temos aqui falando um pouquinho sobre desobediência. As tribos de Israel são descritas à medida que se dispersam para estabelecerem nos seus respectivos territórios designados. Então, cada tribo recebeu o seu local, seu território. Mas, em vez de expulsarem totalmente os cananeus, os israelitas submetem muitos destes aos trabalhos forçados, ou seja, vão fazer alguns deles como escravos,
e vão permitir que esses cananeus, esses povos pagãos, gentios, ficam residindo entre eles. Em consequência disso, o anjo do Senhor declara: eles têm de tornar-se em ciladas para vós. Seus deuses servirão de laço para vós. Nós vemos em toda a Escritura que o problema de Israel, no Antigo Testamento pelo menos, era a idolatria. O último cativeiro que a gente vê que acontece, que foi o cativeiro babilônico, veio justamente por causa do pecado de idolatria. E depois do cativeiro da Babilônia, Israel não caiu mais no pecado de idolatria. Parece que aprenderam a lição. Tanto é que não conseguiram, o povo judeu hoje não consegue crer no Messias, porque eles têm dificuldade em assimilar Cristo e Jeová, que para eles parece que vai ser um politeísmo adorando a dois deuses, né? Então o judeu, eles rejeitam o Messias, parece que foi um extremo de tanta trauma que eles tomaram por causa do juízo de Deus, por causa da idolatria, né? E eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os altares deles. Era para destruir os altares dos povos que estavam na terra antes deles. Porque vocês não me obedeceram? Assim, quando surge uma nova geração que não conhece a Deus, nem as obras realizadas por ele, o povo logo abandona para servir aos Baalins e a outros deuses, visto que a mão de Deus está contra ele para a calamidade, né? E vem estar em sério aperto. Então o povo caía no pecado de idolatria, se prostrava a outros deuses. Parece até algo assim difícil de acreditar, porque o povo conhece e guarda a história de que Deus abriu o mar vermelho, de que Deus cuidou da geração passada no deserto, e rapidamente esse povo se esquecia e ia adorar alguma estátua, né? E como é tão fácil o inimigo manipular a mente e o coração das pessoas para desagradarem a Deus, para se voltarem contra o Senhor. Israel subjugado pelos povos, em virtude de sua obstinação e recusa, né, em ouvir até mesmo aos juízes que Deus levantava, Deus não expulsa nenhuma das nações que ele deixou, né, provar Israel. Então o povo começa depois a permanecer ali com esse povo que Deus permite, né, trazer juízo. Deus não expulsava aquela nação, porque toda vez que errasse, levantava-se novamente o povo para perseguir. O livro termina com o que parece uma súplica, né? Nada sutil, por um rei que unifique Israel e restaure a paz. De fato, o livro seguinte é uma ponte para a história sobre os reis de Israel. O livro chama-se Ruth e recebeu esse nome por causa de sua personagem principal, a bisavó do mais reverenciado rei de toda Israel, que foi Davi, né? Então já há aqui um spoiler do livro de Ruth, né? Da sequência da história, que ela, né, foi a bisavó do mais reverenciado aí, a bisavó, né, do rei Davi. Parece que havia uma súplica, né? Uma necessidade urgente de que Deus levantasse um rei de verdade para este povo. Como sempre eu gosto de fazer, né? Eu tenho que ressaltar que esses livros da Bíblia, do Antigo Testamento, eles têm um apontamento e uma cristologia, um apontamento para a pessoa do nosso Senhor Jesus. E no livro de Juízes, nós também conseguimos encontrar cristologia, algo que simbolize, que prefigure Cristo, que aponte para a pessoa de Cristo. O anúncio para a mãe de Sansão de que ela teria um filho para liderar Israel é um prenúncio do anúncio a Maria sobre o nascimento do Messias. Então há uma semelhança, né, entre o chamado de Sansão e o chamado de Jesus. Deus enviou o seu anjo a ambas as mulheres e lhe disse: eis que tu conceberás e dará à luz um filho que conduziria o povo de Deus. A libertação compassiva de Deus pelo seu povo, apesar dos seus pecados, apresenta um retrato de Cristo na cruz. Jesus morreu para libertar o seu povo. Todos aqueles que chegariam a crer nele, né, seriam aí libertos desses pecados.
Embora a maioria das pessoas que seguiram a Jesus durante seu ministério iriam eventualmente cair e rejeitá-lo, assim ainda ele encontrou a fiel à sua promessa e foi para a cruz para morrer por nós. Então tem essa semelhança também de que por mais que o povo se afastasse de Deus, de receber os benefícios do Senhor e talvez falhassem, caíssem na idolatria, né? Deus não mudaria para com eles, Deus ainda teria misericórdia deles, e Jesus também faz isso até os dias de hoje. Quantas vezes falhamos, quantas vezes negamos, quantas vezes desagradamos ao Senhor, mas mesmo assim ele não muda para conosco, se caso haver no nosso coração arrependimento verdadeiro e genuíno. O livro de Juízes descreve de forma gráfica o caráter do Senhor no seu relacionamento com os filhos de Israel. Em justiça, o Senhor os punia pelos seus pecados. Porém, em seu amor e misericórdia, ele os libertou em resposta ao seu clamor penitente. Embora os juízes sejam denominados libertadores ou salvadores do povo, na verdade, Deus é o seu Salvador. Deus é o juiz. Ele é o Deus justo e Salvador, né? Que maravilha. Glória a Deus por isso. A necessidade de que a criatura humana tem por um libertador ou salvador, ela é enfatizada no livro de Juízes. Através da história, o povo de Deus tem cometido pecado. Deus, como Senhor da história, sempre livrou o seu povo da opressão quando este povo se arrependia e voltava o seu coração para ele. Na plenitude do tempo, Deus, em seu amor, enviou seu Filho Jesus Cristo como nosso libertador. É o nosso Salvador, para nos redimir da prisão do pecado e morte. O nosso Senhor é um justo juiz, como diz as Escrituras, né? Que um dia com justiça há de julgar o mundo, né? Glória a Deus, porque até o momento, né? João tem dito na sua primeira carta que nós temos um advogado. Jesus é o nosso advogado, mas um dia ele estará como juiz para julgar todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, né? Todos irão comparecer perante esse tribunal do justo juiz que é o Senhor Jesus Cristo. Lições para o nosso tempo atual. O livro de Juízes ilustra consequências desastrosas da quebra da comunhão com Deus através do culto idólatra. Deus exige compromisso da parte do seu povo ou da nossa parte. Quando cometemos pecado, o Senhor, em seu amor, nos castiga até chegarmos ao completo arrependimento. Quando clamamos a Ele, o Senhor nos responde de maneira fiel. Ele nos perdoa, provê libertação e Ele nos restaura, né, o seu relacionamento para conosco. O Senhor é o nosso juiz, nosso libertador. Ele pode fazer coisas simplesmente impossíveis. Assim como Ele escolheu libertadores e capacitou eles com o seu espírito para operar grandes maravilhas, Deus também pode nos dotar com o seu Espírito Santo e nos usar para trazer libertação àqueles que estão presos pelo pecado e desespero. Notem aqui que tudo é a obra poderosa de Deus. Deus é quem levanta juízes e Deus é quem enche eles do Espírito Santo para fazer a sua obra. É aquilo que a Bíblia diz: sem mim, nada podereis fazer. Nós dependemos do Espírito Santo para fazer a obra e ser capacitado por Ele. O Senhor responde ao clamor de um coração penitente. O Senhor é fiel e o seu amor é constante, né? Que maravilha e glória a Deus por isso. Só para nós finalizarmos a nossa aula falando sobre o livro de Juízes, como eu disse aqui, há uma parte do capítulo 20, né, que tem um levita que, infelizmente, é uma tragédia muito grande que acontece nesse livro, né, que ele vai ter a sua mulher morta, né, ele vai ter a sua mulher morta por homens ruins, né, de uma certa região, aonde ele vai chegar naquele ambiente, né,
e depois ele vai pegar partes da sua mulher e ele vai distribuir pelas tribos de Israel. E a tribo de Benjamim era onde parece que é um cenário, né, de ruína, que vai acontecer a guerra das outras tribos vindo contra a tribo de Benjamim, porque os benjamitas se uniram, né, para travar uma batalha contra aqueles que queriam fazer a vingança por causa da morte desse levita, né? Quase foi exterminada a tribo de Benjamim, né? Deixa eu procurar aqui o texto, né? Nós vamos ver do capítulo 20 a seguir. Deixa eu procurar aqui. Então, todos os filhos de Israel, capítulo 20, saíram e a congregação se ajuntou como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa. E dos cantos de todo o povo se apresentaram de todas as tribos de Israel na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que arrancavam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, e disseram aos filhos de Israel: Falai como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite, né? Esse levita foi passar a noite em uma das cidades da tribo de Benjamim, né, em Gibeá, e os cidadãos de Gibeá se levantaram contra ele, cercaram a casa, intentaram matar e violar uma concubina, de maneira que ela morreu. E ele pegou os pedaços dela e enviou por toda a herança de Israel, pelas outras tribos, né? Como num pedido de justiça. E as outras tribos se levantaram. No capítulo 19, versículo 25, né, fala da terrível, meu Deus, que tragédia. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então, aquele homem pegou da sua concubina, lhe atirou para fora, e eles a conheceram, ou seja, a estupraram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva, né, ela já estava morta. E depois nós vamos ver, né, que vai acontecer grande tragédia aí, quase foi destruída, né? Em uma primeira batalha, os benjamitas começaram a levar a melhor, mas depois foi quase extinta, né, a tribo de Benjamim, né? Isso está no capítulo 20 e o versículo 35, né? Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos dos que arrancavam espada, né? Morreram um exército. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremessou contra ela e feriu ao fio da espada, né? Quase que entrou em extinção aí essa tribo de Benjamim, né? Mas deixa eu procurar aqui as partes finais desse livro, né? O povo, né, começa a casar-se com mulheres, né, pagãs, com mulheres que não pertenciam ao povo de Israel. Há um declínio muito grande dentro dessa história do período de Juízes. E o último versículo do livro, né, o último versículo do livro, infelizmente, né, do capítulo 21 e o versículo 25 diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Como eu disse, parece como se fosse um desabafo do escritor desse livro, dizendo: olha, se tivesse um rei, poderia ser diferente a história. Mas aí a continuidade do livro, aqui a gente vê falando sobre a história do livro de Ruth, e a gente vai ver parecendo que uma esperança brotando agora, né?
E dentro desse período de Juízes é que vai acontecer a história de Ruth, a qual nós vamos falar na próxima aula. Eu aguardo vocês lá. É apenas um panorama, um resumo do livro. O interessante, o ideal e o meu desejo é que você pegue a sua Bíblia, é que você pare na história dos juízes e que você comece a estudar um pouquinho sobre a história deles, né, sobre a história do Jefité, sobre a história do Gideão, que quando nós lemos a história do Gideão, nós nos encaixamos na história de Gideão, porque o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, né? E ele vai chegar e vai dizer, capítulo 6, versículo 12, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas o Gideão estava tão desanimado, a situação estava tão ruim, né, que o Gideão ele se sentiu tão inferior. Não era o ânimo para que ele estava daquela maneira, mas era Deus que estava forçando o ânimo de Gideão, e tanto é que ele vai pedir algumas provas de que Deus realmente, se Deus realmente estaria com ele, né? E muitas das vezes nós também, nós somos assim, nós nos vemos também na história do Sansão, que desobedeceu ao Senhor por várias vezes, que brincou com a graça de Deus, e por várias vezes a misericórdia do Senhor esteve sobre ele, né? Mas depois tem o desfecho aí que Deus restitui a sua força, né? Então, há muitas lições a se aprender, tanto para com os juízes, como também com a desobediência desse povo, porque aquilo que aconteceu com eles, né? Aquilo que lhes sucederam por causa da desobediência ao Senhor, também pode vir sobre nós quando nós nos afastamos de Deus, né? Como eu disse aqui, eu estava esquecendo o detalhe, né? A Bíblia diz que o Gideão ele morreu em uma boa velhice. E depois vai se levantar aqui, eu ia falar do Abimeleque, né? Deixa eu procurar um pouco da história do Abimeleque. Gideão teve 70 filhos que procederam dele, porque ele teve muitas mulheres, né? A sua concubina que estava em Siquém lhe deu também um filho e pôs-lhe o nome por Abimeleque, né? Ele foi aí o filho de Gideão, e ele vai matar aí os seus irmãos. Deixa eu procurar o versículo aqui que fala aonde ele vai fazer essa matança, essa barbárie terrível, né? Deixa eu procurar aqui. Capítulo 9 e o versículo 18 a seguir, porém vós, hoje, vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes seus filhos, 70 homens sobre uma pedra, né? E Abimeleque, filho da sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se em verdade e sinceridade usastes com Jerubal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque também se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo do cidadão de Siquém e Bet-Milo que consuma a Abimeleque, né? Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, Deus enviou um espírito mau entre Abimeleque e o cidadão de Siquém, e os cidadãos de Siquém se houveram alevosamente contra esse Abimeleque, né? Ele não fez o que era bom aos olhos do Senhor, né? Infelizmente, ele não fez o que era bom aos olhos do Senhor. Bom, nós iremos terminando aqui, né? Não vou prolongar mais o estudo, mas como eu disse aqui, que você possa fazer um estudo melhor, mais amplo, mais detalhado. Tem muita coisa que a gente pode estudar, tem muita coisa que a gente pode aprender, né, com as escrituras sagradas. Como diz, né, certo pregador, o poço é fundo, a corda é curta e o caneco é pequeno, né? O poço é fundo, a corda é curta e o caneco é pequeno.
Então, temos muita coisa para aprender, para crescer na graça, no conhecimento. Não se limite, tá bom? Nunca esqueça de orar, né, de apresentar a Deus o seu estudo, o seu devocional ao Senhor, mas coloca na sua cabeça, né? É tempo de crescer e não há limites para aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Aguardo você na próxima aula, como eu disse aí, compartilha esse estudo na sua igreja, tá bom? Com pessoas que do seu grupo, né, que possa crescer e aprender mais também sobre a palavra do Senhor, né? Na simplicidade, se houve algum erro aí, português, leitura, eu peço desculpa. Todos nós estamos aqui para crescer, para aprender, e eu acredito que Deus tem edificado e vai continuar edificando vidas. Deus abençoe cada um de vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, em nome de Jesus.